Tudo que tem na terra glorifica a Deus hoje. A gente tem tido medo de receber de Deus inspiração, capacidades, olhando para as coisas que já foram criadas. Tem coisa deturpada hoje? Tem, muito. O inimigo tem roubado muita coisa? Tem roubado muita coisa sim. E hoje, eu acho que eu tenho alguns minutos para falar aqui. Eu quero te trazer princípios. Quando o Renato Russo se inspira nessa música, ele traz princípios. Ele mostra claramente que existe um monte de jeito de paternidade e relação familiar. Mas o grito de desespero é único para todos. Todos estão buscando paz no seu lar. Todos estão buscando relações saudáveis. Todos estão buscando referências. Faz sentido isso para você? Amém. Então eu quero, dá para colocar uma capa de revista que eu trouxe para vocês aí? Essa é uma capa da Time. Essa é assustador a matéria que sai nessa revista. Quem quiser depois procurar para ler tudo, tá? É um estudo científico, não é bíblico. Totalmente secular, feito por cientistas extremamente capacitados, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, né? E eles se juntam para entender a família. Por quê? Porque eles começam a perceber também esse grito que o Renato canta nessa música. Existe um grito de desespero. E aí, eu vou trazer alguns dados. A Gra já comentou alguma coisa aqui. Quem prestou atenção nisso? Que o que acontece no presídio hoje está diretamente ligado à estrutura familiar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se hoje fosse entregue R$1 milhão para cada brasileiro, daqui a algum tempo, eu não sei precisar quanto tempo, eu já li sobre isso, mas não me lembro exatamente, nós estaríamos na mesma situação ou pior. Se fosse colocado R$1 milhão na mão de cada um. Em pouco tempo, tudo voltaria para a situação atual ou pior. Por quê? Porque o que está faltando não é dinheiro. O dinheiro está aí. Sempre teve. As oportunidades aparecem. E muita gente que acessa o dinheiro não muda de vida. Você já viu essa situação? Já viu gente que ganha na loteria e perde tudo? Em pouco tempo, perde tudo. Ou a sua vida fica pior ainda. Já viu pessoas simples que eu digo financeiramente, que se tornam famosas da noite para o dia na música, na arte, no esporte, e de repente você só escuta notícia na revista Tititi, tem essa revista ainda, hein? Vocês leram essa semana, não? Na Tititi, no casos de família. Então, o que essa revista traz? Um dado, tá? 38% das crianças do Ocidente vivem sem seus pais biológicos. 38%. Tem país que passa de 40%. 42%, 43%. Tem região no Brasil que passa dessa faixa aí de 42%, 43%. Então, 38% da média da população do Ocidente não tem relação nenhuma com os seus pais. Mas isso não tem nada a ver, pastor. Vamos lá. Quase metade das crianças passam sua infância sem um pai. Quase a metade das crianças passa sua infância sem um pai. Sem relação, sem referência, sem conexão. Então, tem um livro também, dá para só trocar para a gente ver. Dr. Blankenhorn. O livro chama América Sem Pai. O subtítulo é Confrontando o Nosso Mais Urgente Problema Social. Mas a gente não veio aprender de Bíblia, pastor? Viemos. Para a gente chegar na Bíblia, a gente precisa olhar para a gente, para entender o que a Bíblia está falando. Podemos fazer esse exercício? Então vamos lá. Quando você lê Confrontando o Nosso Mais Urgente Problema Social, qual é o primeiro problema social que vem em nossa mente? Crime, segurança pública, saúde. O que mais? Educação. Está ruim, não está? Em muitas áreas? Em muitos momentos? Em muitos setores? Está. Mas esse doutor, ele chegou à conclusão que ou as drogas, ou a AIDS, ou as quadrilhas, o PCC, não é a maior ameaça para a sociedade. Está aí nesse livro.
O que é então? A ausência paterna é a tendência mais destrutiva da nossa geração. Isso é um estudo científico. Então, eu estou te dando uma revista Time, todos conhecem essa revista? Uma revista mundial, e estou te dando um autor, psicólogo, psicanalista, renomado mundialmente, dizendo assim: a ausência da paternidade é a maior ameaça que a gente tem. É maior que a gravidez na adolescência, é maior que o abuso de drogas, é maior que a corrupção no governo, na igreja. É uma ameaça maior que o incesto, que é o que estão propondo lá em Brasília, tá? Casamento de pai com filho, com filha, com mãe. Isso tem proposta. E eu vou dar nomes aqui, que eu não sei o nome dele, mas eu sei o apelido dele, que é o namorado da Fátima Bernardes. Ele propôs isso, uma lei, para que os pais possam casar com seus filhos e os filhos, as mães todo mundo com todo mundo. Tá de brincadeira, né? O que você está fazendo aí sentado então? Qual é o seu papel? Então eu quero te provocar e vou te dar mais algumas informações para você poder trabalhar, tá? Na Time diz assim: a ausência do pai está ligado à maioria dos pesadelos sociais. Essa é uma frase de um subtítulo da matéria. A ausência, comigo? A ausência do pai está ligado à maioria dos pesadelos sociais. Maior do que meninos e armas e meninas e bebês. A ausência do pai é uma ameaça maior que esses dois fatos. Vamos ler mais. Se resolvermos o problema da paternidade, resolvemos quase todos os problemas da sociedade. Há um ano o Senhor nos deu essa direção. Falou assim: a gente estava terminando o Call to Action aqui. Quem estava aqui o ano passado? Nesse momento, a gente está terminando. Deus está presente, dando graça, dando sabedoria, dando palavra de conhecimento. E Ele falou assim: o título do Call to Action do ano que vem será Pais e Filhos. De verdade, eu não sabia o que ia se tratar aqui. Eu já comecei até a imaginar: a gente vai ter educação de pai com filho, vai ter o pai do lado do filho. Fiquei imaginando coisas. Naturalmente, e eu não manipulei nada, deixei a coisa acontecer. Você tem sentido que o Senhor tem algo especial para você? Ou seja, uma nova geração está surgindo, gente. Nós estamos indo para o maior evento cristão da história da Terra, da humanidade. A gente vai ter agora o Descend, né, com 2 estádios já cheios em São Paulo, abriu mais um estádio em Brasília e já estão falando de um 4º estádio. No mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo país. Milhões de jovens vão se juntar dos 4 cantos da terra. Se você olhar um post, a gente profetizou isso há exatamente 7 anos nessa casa. Que viriam jovens dos 4 cantos da terra. E que viriam jovens dos 4 cantos dessa cidade para essa casa. Isso está acontecendo. Porque a gente tem persistido. Então, eu quero te convidar a fazer isso, porque eu estou te dizendo assim, é possível, as coisas acontecem, mas não acontecem em tempos errados na nossa vida, ok? 46% das famílias chefiadas por mulheres, cara, não estou diminuindo a mulher, pelo amor de Deus, eu não estou falando de mães agora, tá bom? Do papel da mãe, que não é nem um pouquinho menor do que o do pai, amém? Fechamos isso? Então, vamos lá, 46% das famílias chefiadas por mulheres vivem abaixo da linha da pobreza. Porque normalmente a criança fica com a mãe, não é? Normalmente. Então, 46% das famílias chefiadas por mulheres vivem abaixo da linha da pobreza. É um dado da revista. 8% das famílias com pais e mães em casa vivem abaixo da linha da pobreza. Eu estou falando que 6 vezes mais é a incidência de pobreza em famílias em que a presença do pai não é vista, não é ativa. E pobreza traz todas as outras consequências, não traz? A gente sabe, porque a pessoa vai sair no desespero fazendo coisas. E tentando a sorte. Morte, drogas, tráfico, e aí vai, né? Então não é falta de dinheiro. Então a falta de pais em casa está ligada ao desemprego, ao uso de drogas, à vítima de suicídio, a doenças mentais e abuso sexual.
Homens, fiquem de pé, por favor. Mulheres, olhem em volta. Quantos homens tem aqui? Tem muito homem. Hoje a gente tá faltando muita gente na casa, né? A gente sabe. Por causa do horário e tudo. Mas, homens, vocês entendem o papel de vocês? A gente tem uma palavra do Senhor que teríamos 3 gestantes aqui. Isso é um sinal confirmando ao Senhor que algo estaria acontecendo, há um novo ciclo entrando. Não é só no Just, é na igreja. Deus vem com a sua igreja para arrebentar as trevas aqui, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Então as portas do inferno estão governando muitos lugares. Porta na Nova Jerusalém são os apóstolos, aqueles que dão direção. Porta no inferno são aqueles que dão direção. Subentendemos? Então aqueles que estão dando direção no Brasil não vão suportar o que a igreja vai fazer. Se nós, homens, tomarmos nossa posição. E eu quero saber se você quer. Porque agora o jogo ficou hard. É verdade, agora é conversa de homem para homem. Não dá mais para a gente jogar nas costas das mulheres para fazerem as coisas. Ah, elas cuidam da casa, elas cuidam disso, e a gente vai transferindo um monte de coisa, ou é só lá em casa? E a gente vai deixando em tudo. A gente vai procrastinando. Deixa eu te falar, se nós fizermos isso, nós comprometeremos a próxima geração, completamente. Provavelmente vai ser pior do que está acontecendo agora. E se você aceita esse chamado, se esse call to action é com você, eu quero que você mude sua postura a partir desse momento. Você tem uma responsabilidade na sua casa. É você que é o pai. Ah, mas eu não tenho filho ainda. É você que é a figura do pai naquela casa, inclusive para a esposa, inclusive para o sobrinho, inclusive para o vizinho. Porque estão procurando referências. É isso que o Renato Russo cantava nessa música. Pode se sentar, por favor. Obrigado, viu? Salva de palmas para vocês aí. Tem mandamento a respeito de pai na Bíblia? Eu não sei quanto tempo eu tenho, vocês vão me avisando aí, viu? 4 horas? Tá. Eu fiz assim, 4 horas. Tem essa água aqui, pode beber também? 4 minutos. Eu preciso que vocês participem, me ajudem. Eu estou um pouco sem voz. Tem mandamento a respeito de pai na Bíblia? Tem. Para que Deus deu mandamento a respeito de pai? Para seguir. É assim que fala com criança, para seguir. Para que Deus dá mandamento, gente? Para seguir. Vou perguntar de novo. Para que Deus dá mandamento? É isso aí. É isso aí. Para seguir. Deus deu Existe uma lei na Bíblia que diz assim, não comam peixe sem escama. Já viu essa lei? Por que você não pode comer peixe sem escama? Porque Deus mandou. Ou porque tem alta concentração de mercúrio no peixe e pode causar demência. Pode afetar seu cérebro e você agir de forma, como é que fala aí? De louco, né? Tem gente que tira de louco toda hora, mas não é isso que eu estou falando. E causa demência, sim ou não? Deus falou também assim, não come carne de porco. Naquela época, essa carne, ela era a incidência de... Não é larva, como é que chama esse negócio? Vermes no porco era absurda. Então ele está falando assim, não coma carne de porco, porque tem muito verme. Ele explicou isso? Não, ele falou, não coma carne de porco. E aí, o povo judeu não comia carne de porco e não tinha verme. Ele falou também assim, ó, quando o menino crescer, faz nele a circuncisão. Já ouviram falar da circuncisão? É a operação de fimose hoje que existe aí. Então ele falou, faça a circuncisão. Para quê? Deus é louco? Vai simplesmente ficar cortando as pessoas? Não, porque você não vai passar doença para a sua família. Porque sem a circuncisão ou sem esses cuidados, você tem um problema de higiene na comunidade. Então qual era a preocupação de Deus quando ele começa a dar mandamento? Estabelecendo uma ordem civil.
Deus não estava falando assim, não, porque na nossa igreja não come carne de porco. Ele nunca falou isso. Ele falou assim, eu quero construir uma nação sã, saudável, próspera. Então a preocupação de Deus era a nação que ele estava estabelecendo, não a religião. Então tem 3 pontos que eu coloquei. Quem está falando? Eu tenho que olhar. Quando eu leio a Bíblia. Por que está falando com essas pessoas ou comigo? Segunda pergunta. Para quem ele está falando? Anota essas 3 perguntas que você vai precisar delas para entender quando Deus fala. Por exemplo, Deus chamou Abraão. Abraão falou assim, Abraão, você vai sair da sua família, eu vou te enviar, você vai para outro lugar. Ele falou algum lugar? Não, vou te enviar para outro lugar e eu vou fazer de você uma nova religião. Como não, Marcos? Just Church, ele falou, uma nova religião, Justin Church. Não foi? Vou fazer de você uma... Fala todo mundo. Nação. Então, qual é a preocupação de Deus quando ele separa um cara, eu vou te levar e vou fazer de você uma nação. Fazer uma nação. Amém? E ele começa essa história, explica para Abraão como é que vai funcionar. Abraão tem Isaac, não tem Isaac? Isaac tem quem mesmo? Jacó. Jacó tem quantos? 12, e aí os 12 tem sei lá quantos, e os caras metem o pé. Faz tudo o que não era para fazer. Lembra das leis que Deus estabelece? Ele já vinha dando ensinamentos na época para o homem seguir. Não tinha dado leis. Mas ele fala assim... E ele fala não. Aí a Bíblia diz assim, esse povo desvia de Deus e vai o quê? Ser cativo. Então eles são escravos no Egito. Eles só são escravos no Egito quando eles começam a desandar dos princípios de Deus e se afastar de Deus. 430 anos depois desse fato, ou seja, 430 anos depois que o povo está no Egito, cativo, Deus fala, eu vou começar de novo. E Deus pega quem? Vou dar mais uma chance. Moisés. Aí Deus pega Moisés e fala, Moisés, vamos estabelecer uma nova religião. Não. Vou tirar você e você vai para uma terra. Estão percebendo que é território, nação. E lá mana leite, mel. Ou seja, é o bichão mesmo, é legal o lugar. Sai com a galera, 3 milhões de pessoas aí ou mais saem dali. E eles vão para o deserto. Chega no deserto, Deus tem a primeira reunião com eles. O que Deus entrega? A lei. Fala para o vizinho, a lei, eu não sabia. Então desce Moisés com as tábuas, que tem um mandamento. Que o primeiro mandamento é? Não tem outro Deus. Posso resumir assim? Não tem outro Deus. Esquece os outros deuses. Por que Deus faz isso? Porque todo país que tem muitos deuses tem muito problema civil. Porque Deus está falando assim, tem que ter a última autoridade, a pessoa que fala da última palavra. Essa pessoa tem uma posição de proteção, de investimento, de nutrição, de identificação. Então ela está o tempo todo preocupada para poder dar a última palavra. Ela não está preocupada só se ele vai comer, se está tudo bom, se estão entregando as coisas para ele. Ele está preocupado como as pessoas, que ele decide por elas, estão vivendo. É mais ou menos como um rei verdadeiro. E aí Deus fala assim, então não tem outro Deus. Aí Deus dá um mandamento com promessa. Qual que foi? Honrarás pai e mãe. Para aqui? Para que Deus manda honrar pai e mãe? Lembra lá quando a gente falou de não comer peixe sem escama, de não comer a carne de porco, de fazer a circuncisão? A preocupação de Deus era estabelecer dogmas religiosos, usos e costumes? Não. Por que será então que Deus estabelece um padrão, falando assim, honrarás teu pai e tua mãe? Será que não tem nenhuma relação também com a vida comunitária? Será que não tem nenhuma relação com a vida civil? Então em Gênesis 2, 1 e 2, a gente citou, tá bom? Em Gênesis 12, 1 e 2, 12, 3 diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, Deus falando para Abraão,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu voltei a Abraão para você entender que Deus está estabelecendo um padrão. Se você andar no padrão, quem é abençoado? Todas. Da onde? Da terra. Qual é o plano de Deus para todas as famílias da terra? Todos abençoados. Então, quando ele traz para Moisés, o que ele está querendo? Criar o padrão de novo. E eu vou separar vocês, vou dar leis para vocês, e se vocês seguirem nesse padrão, toda a comunidade é afetada. Todos seremos abençoados. No Just, lá depois de 5.000, 4.000 anos, 3.500 anos, vocês vão ser abençoados. Saiam dessa terra, edifiquem uma nação modelo. Quando Jesus ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu, modelo. Quando Deus fala assim, eu quero que vocês honrem o pai e a mãe de vocês, Ele está estabelecendo um modelo que traz consequências. E a gente fica no texto e simplesmente fala assim, porque eu vou viver mais, eu vou viver uns 412 anos, porque olha, minha mãe, eu mimo ela mesmo. Então, não é isso que Ele está falando. Ele está falando de honra. E que isso provoca no ambiente. Amém? Honra o teu pai. Ele está construindo a nação. É uma questão de segurança nacional. Sabia disso? Fala para o seu vizinho, é uma questão de segurança nacional. Então honra o teu pai. Eu não estou acreditando nisso não, pastor. Pode perguntar, querido. Já responderam, né? É verdade. É isso. Aqui no Just a gente tem gente perto de 200 já. Eles não contam, mas tem. Então, quando Deus entrega a lei para Moisés, Ele está entregando algo que vai formar uma cultura. Faz sentido isso para você? Ele está falando assim, se vocês honrarem, os filhos de vocês vão honrar, os netos de vocês vão honrar, os bisnetos de vocês vão honrar. Deus está estabelecendo cultura. Se vocês não tiverem outros deuses, os filhos de vocês vão aprender a não ter outros deuses e assim por diante. Se vocês não roubarem, os filhos de vocês vão aprender a não roubar e o ambiente da comunidade é afetado. Então eu estou indo um pouquinho além dos pais para vocês entenderem que o núcleo familiar afeta toda a comunidade. Amém? Quando você desonra, eu vou ler Efésios 6, abre aí, rapidão. Diz assim, vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está parafraseando, Paulo está parafraseando Moisés em Gênesis, amém? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para pensar com os detalhes aqui, perceber cada detalhe. Se você for bem, se você honrar, o seu pai e sua mãe, você vai bem na terra. Você vai viver muito tempo. É lógico que tudo tem o inverso. Se você não honra, qual é a conclusão óbvia que nós chegamos? Eu não vou bem e eu vou ficar pouco tempo na terra. Por que Deus estabelece que aqueles que não honram o pai não fiquem muito tempo na terra? Porque essa pessoa passa a ser um risco civil. Porque ele vai desestruturar o ambiente. Então eu tenho que olhar o que Deus estabeleceu como padrão e entender o efeito disso, mas também tenho que entender as minhas decisões contrárias a isso, quais são as consequências. Por que Deus desejaria que as pessoas saíssem da terra mais rapidinho? Porque Ele está desestruturando um padrão que Deus criou. Lembra do que a gente falou sobre o pai, a presença do pai na casa? O que a mídia está propondo hoje para a gente? Põe duas mães. Uma casa com duas mães é um risco para a sociedade. É um risco para toda a comunidade. E eu não tenho tempo para poder entrar nesse detalhe, mas dá para você imaginar já por quê. Porque a mulher tem outro papel.
E o texto, eu queria ressaltar só mais uma coisa. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. O verso 2 do Efésios diz assim, Efésios 6, diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Uma coisa é você honrar o teu pai e tua mãe. Presta atenção aqui, gente, preciso da sua máxima atenção. Uma coisa é quando você honra seu pai e sua mãe. Outra coisa é quando você obedece seus pais. O texto não está falando que é a mesma coisa, porque ele não precisa ser redundante. Ele tem pouco espaço e pouco tempo para escrever Bíblia. Ele tem pouco papel, o Espírito Santo usa só um livrinho com a gente. Então eu tenho que perceber que quando eu honro, quando eu sou obediente aos meus pais, ele está falando de um tipo de paternidade. Quando ele está falando de eu honrar meu pai e minha mãe, ele está falando de um comportamento que depende só de mim, não depende do comportamento dos meus pais. É mais ou menos assim, se o meu pai fala assim, vai lá filho, pega um maço de cigarro para mim, já acende um, traz assim, e eu tenho que obedecer ele? Não. Eu já tenho que entender que o meu pai não tem sabedoria suficiente para exercer a paternidade, me desenvolver e me colocar na direção certa. Então o que eu faço com esse pai? Xingo ele? Não, o que eu faço? Meu pai ou minha mãe, eu honro. Porque eu vou gerar o comportamento da próxima geração, não dessa anterior a mim. Eu crio a nova cultura. Por isso que quando Deus fala honra teu pai e tua mãe, ele não está falando assim, faz isso porque eu fico feliz. Não, faz isso porque você vai afetar toda a sociedade. A igreja vai te ver agindo e eles vão aprender. Como é que criança aprende? Vendo. Não é? Copia e faz. Então, a sua mulher está vendo você cuidar da sua mãe? Sua mulher está vendo você cuidar da sua mãe? É uma pergunta direta. Ela está chegando já à conclusão do como você vai cuidar dela quando ela envelhecer. Então, são coisas que eu preciso estabelecer. Isso é honra, honra no casamento. Vamos correr? O que seria o contrário de honrar pai? Desonrar. Mas o que seria na prática? Então, é melhor que a gente esteja morto do que a gente faça isso. Concorda comigo? Isso é bíblico. Porque a gente está atrapalhando os planos de Deus e a sociedade. Qual é o papel do pai? Nutrir, cuidar, proteger. Anota. Nutrir, cuidar, proteger. Outra linha. Estabilidade emocional. Outra linha. Relacionamentos. Eu tenho que ter relacionamento. Outro ponto. Disciplina. A Gra falou aqui, não falou? O pai estabelece disciplina. Qual é o problema hoje, gente? A gente fica tão longe dos nossos filhos que a gente encontra com os nossos filhos no final de semana e aí eles estão aprontando e aí o que a gente faz? Eu preciso compensar, eu não posso brigar com os meus filhos, eu preciso dar um presente para eles, preciso aceitar tudo que eles fazem e eles falam. E aí eu deixo meus filhos fazendo. E aí, por exemplo, eu não pego meu filho e vou para a igreja, e quero aproveitar esse momento também para trazer esse padrão, e não converso com ele, filho, se você correr na igreja, lá não é pracinha nem parquinho, o bicho vai pegar. O Cláudio Duarte diz assim, tem pai que são placas, que está lá escrito 80 por hora. E aí você está de carro, você vê uma placa 80 por hora, quanto você passa nessa placa? Fala a verdade. 120, 130. Mas por acaso você viu que tem uma outra que está escrito assim, radar, o que você faz? 30 por hora. O que você faz? Que velocidade você passa no radar a 30 por hora? 20. E na placa 80? 120. Mas você é inteligente, por que você faz diferente essa história? O seu filho é a mesma coisa. Tem pai que é placa. Ah, filho, não faça bagunça. E tem pai que fala assim, lá em casa a gente vai conversar. O filho para ou não para? Antigamente, a gente tinha dentro desses princípios umas coisas, o pai não falava, você sabia disso? Vocês não são desse tempo, eu sei que eu estou falando. O pai só falava assim, Marcelo, o que você fazia? Parava tudo. Como é que a gente adquire isso, gerando disciplina? O Dom ensinou ontem, ele falou, quem estava aqui sabe, olha no olho e fala assim, está ouvindo a minha voz?
Está ouvindo o tom que eu estou falando? Por quê? Porque você não precisa passar vergonha e nem passar vergonha do seu filho. Papéis dos pais. Amém, pais? Amém. Mães também, viu? Aproveita. As mães, se eu fosse mãe, já dava amém, glória a Deus. Agora, para ser pai, eu preciso ter discernimentos, amém? Olha lá, estão falando 5 minutos, vou correr. Ó, abram então em Colossenses 3:20, diz assim, vou correr. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. É agradável a Deus quando você obedece. Quando Deus fala na descida do Espírito Santo em Jesus, ele fala assim, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Por quê? Porque ele só faz aquilo que vê eu fazendo. Amém? Eu estou juntando 2 textos. Isso dá prazer ao Pai, porque você ajuda a que o plano dele, que é o maior que o nosso e que vai acontecer, aconteça na sua vida e na sua família e na próxima geração. 3:21 diz assim, vós pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Esse é um papel da gente como pai, ajudar os nossos filhos a amadurecerem. Por último, quero falar sobre pais espirituais. E eu estou numa posição complicada aqui. O ano passado, o Dom esteve aqui. Eu vou juntar as 2 coisas. A Gra leu agora há pouco. Porque ainda que tivesseis 10.000 cuidadores, aios, estou em 1 Coríntios 4:15. Em Cristo não tereis, contudo, muitos pais. Não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Paulo está falando assim, existem pais espirituais que geram pessoas. Eu gerei vocês, ele está falando. Mas vocês têm muita gente que cuida de vocês. Cuidadores, tutores. Tutor é aquele que pega na mão e leva para lá, faz isso, leva para cá, faz isso, leva para cá, faz isso. O pai faz assim, meu que eu vou te ensinar. Abaixo, fala assim, é assim que faz. Leva tempo e dá trabalho. E o filho precisa querer. Porque o pai não vai ficar ensinando o filho se ele não quer. Ele espera o momento. Amém? E aí, o texto continua. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, porque eu sou um pai. Então, mães e pais, mulheres e homens, Paulo está falando assim, vocês precisam me imitar. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo. Ele vai lembrar vocês como eu ando. Um pai não fica só falando, ele mostra fazendo. Como por toda a parte ensina em cada igreja, mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Tem alguns que estão tão arrogantes, que falam assim, eu não sei nem por que esse pastor sobe de novo para pregar, eu não sei nem por que o outro ali faz isso, canta, é disso que ele está falando. Eu não preciso de pessoas me ensinando, eu já sei tudo. Tem alguns entre nós ensoberbecidos, ele está dizendo, mas em breve irei ter convosco. Se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eu queria parafrasear isso com, o reino de Deus não consiste em ficar citando Bíblia, mas sim em atitude. Em casa. A nossa atitude em casa, com os nossos pais e com os nossos filhos, vai mudar essa cidade. Porque cada um vai entender o seu papel, a sua posição, a sua autoridade e o que deve fazer. Quem são? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor? E espírito de mansidão. O Dom falou ontem que Deus corrige aqueles que ama. Com quem Paulo aprendeu isso? Você quer que eu vou aí no Just com vara ou com amor?
Vai ter uma conferência no Just, Call to Action 2020. Vocês querem que eu vou aí com vara ou com amor? Pensa o apóstolo Marcos falando isso para vocês. Para mim. Se vocês não entenderem o papel de vocês, as responsabilidades de vocês, se você não entender, Marcelo, a sua, eu vou, de qualquer jeito. Se nós não entendermos, Deus vem nos visitar, com vara ou com amor. Provérbios 22:15 diz assim: a loucura está ligada ao coração da criança. Às vezes a gente acha lindo as loucuras dos nossos filhos. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que a criança tem loucura no coração dela. Amanhã eu vou ser processado por isso, com as mães aí, que eu sei. Mas a Bíblia está dizendo, existe loucura, a criança já nasce piradona. Mas a vara da disciplina livrará dela. O que livra a loucura do coração da criança? A vara ou da goiabeira, mas não vamos falar da goiabeira hoje, vamos falar da vara da disciplina. A vara da disciplina é o que tira a loucura dos nossos filhos para que eles não terminem num presídio, não terminem nas drogas, não terminem perdido em um monte de área. Porque o homem nasce com isso e ele precisa ser conduzido ao caminho. Quando ele crescer, ele não vai se desviar. Há um tempo, o Dom teve aqui, o Dr. Dom, e falou assim, um treinamento de liderança. Existe uma palavra na Bíblia que chama episcopal. Que quer dizer o quê? Bispo. E ele falou assim, existem bispos, autoridades, em todas as áreas da igreja. Existem os bispos que limpam o chão. Porque se o Espírito Santo quiser usar o chão, tem que estar limpo. Se o Espírito Santo quiser te levar qualquer um de nós para o chão precisa estar como? Limpo. Então qual é, na verdade, a honra que esse cara tem de limpar? É grande. E muitas vezes nós não entendemos a honra que devemos dar ou que devemos ter em ter a posição que temos. Nessa tarde eu quero te chamar para avaliar o quanto você tem honrado aquilo tudo que Deus já te deu. Se você está pegando todo esse recurso, todo esse talento, toda essa habilidade, toda essa posição, todo esse privilégio de ser um pai ou uma mãe, ou um filho, que muitos não têm esse privilégio. Está falando, eu vou honrar isso. E eu vou mudar o meu comportamento. Eu não vou falar, eu vou agir. Se isso é com você, fica de pé. Porque esse é um chamado para mudança de comportamento. Romanos 8, 18 e 19 diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há em nós, que em nós será revelada. A glória que será revelada nesses dias, nenhuma dor pode se comparar a ela. Mas para aqueles que persistirem, quero que você baixe sua cabeça e não se distraia.